Tem gente jurando que esse fone aqui, que você encontra em promoção por R$ 30, é melhor que modelos de R$ 500. Eu tô com ele há um tempinho já, testei por alguns dias, comparei com o KZ, com o Drop, com o TRN, e eu já estou preparado para dar a minha opinião. Será que ele é tudo isso mesmo ou é mais uma bolha de hype? Hoje eu vou te mostrar onde que o GK Kunten acerta, onde ele tropeça e se ele realmente tem lugar entre os melhores fones baratos do mercado. A primeira pergunta é: GK? Quem diabos é GK? Essas coisas são difíceis de descobrir, assim, são um pouco estranhas na China, mas uma coisa é certa, alguma relação com a KZ eles têm. Tá na própria caixa. Pelo visto, eles esqueceram de tirar uma menção a KZ aqui. Olha só, a KZ insiste em usar um pacote eco-friendly, só que isso aqui não é um fone da KZ. Mas aparentemente era uma marca da KZ, tá? Pelo que eu pude pesquisar, a GK era uma submarca da KZ, que ficou meio engavetada, porque a CCA acabou se tornando a submarca mais famosa, mas, pelo que dizem, a GK foi vendida para um distribuidor. A CCA parece que também agora foi vendida, não sei. O Kunten, aparentemente, é o primeiro fone nessa nova fase da marca, né, sob nova direção. E o que ele é? Cara, ele é um universal com um falante dinâmico por lado, que normalmente custa papo de R$ 100. Mas, em promoções, é muito comum encontrar ele por R$ 30, R$ 40, já com impostos, preço de lanche no McDonald's. Eu comprei essa unidade aqui, porque tinha tanta gente falando que eu falei, cara, preciso comprar para ver. Eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse. Hoje eu achei um anúncio dele por R$ 70 já com impostos, tá? E se você quiser ficar sabendo sobre quando ele entra em promoções, né? Quando ele chegar nos seus 30, 40 reais, enfim, dá uma acessada no meu grupo de ofertas, tá? Tem um link na descrição, tanto pro WhatsApp quanto no Telegram, e eu posto ofertas como essa aqui. Mas vamos lá, deixa eu falar para vocês o que eu achei do Kunten. Fisicamente, ele deixa muito claro que veio do ecossistema da KZ. Ele é muito parecido com os fones da marca. Assim, cara, isso já começa desde a caixa, tá? Essa mesma caixa bem simples da KZ, né, onde eles até esqueceram de tirar uma menção a KZ, ou seja, o designer deve ter pegado isso aqui, mudado o texto, mas esqueceu de mudar esse aqui. O cabo, cara, é igual a outros fones da KZ, tá o mesmo modelo. As ponteiras são aquelas, acho que é Starline que chamam também. E o próprio fone, assim, ele tem esse mesmo corpo de acrílico com uma face externa de metal. Cara, ele realmente poderia muito bem ser um fone da KZ. O que é bom, tá? Eu gosto pra caramba, assim, da qualidade de construção dos fones da KZ pelo preço, e aqui não é diferente. Conforto e encaixe são muito bons também, assim, esses fones têm uma ergonomia muito boa. Eu consigo usar por muito tempo, assim, sem nenhum tipo de incômodo. Cara, zero reclamações. O que é mais diferente aqui é que, aparentemente, esse fone é aberto. Não dá muito pra ver aqui na câmera de cima, cara, mas essas partes aqui, tá vendo? Esses buracos aqui, eles são buracos mesmo, e aí embaixo tem só uma telinha. Então, cara, ele parece ter essa parte, né, essa face externa aqui aberta. Mas eu não noto nada muito diferente não, tá? Assim, talvez tipo, o corpo aqui seja aberto, mas o falante esteja selado aqui dentro. Eu não sinto que o isolamento é prejudicado, também não sinto que tenha nenhuma espacialidade acima da média, né? Não tem nada no som que eu escute e falo, caramba, estou ouvindo um fone aberto, tá? Nada disso. Mas, falando em som, como é que é o som em geral, tá? Ele é acima da média? É o seguinte, hoje em dia, como eu expliquei no vídeo que eu postei semana passada, a gente está num cenário onde existem muitos fones muito bons e muito baratos. Tem KZ DC Pro, TRN MT4, Moondrop 2.2, Truth Ear Gate, Celeste Wyvern, Team C2, Tangerine Bunny. Tem muito fone excelente aí que custa entre os seus 50 e os seus 200 reais. Ainda que seja, né, tem uma diferença de 50 e 200, assim, é a faixa que eu considero a faixa bem de entrada mesmo. Então, assim, eu tava bem curioso para ouvir o Kunten, né, afinal de contas tem realmente, assim, uma quantidade muito grande de pessoas falando muito bem desse fone e comparando ele a modelos muito mais caros. Afinal de contas, ele vale o hype? Cara, na minha opinião, em parte. Para já deixar claro, sim, esse fone é excelente, realmente muito bom, mas, pelo menos na minha opinião, tá? E isso é uma questão de opinião, tá? Não quer dizer que eu tô certo, as outras pessoas estão erradas. Eu não acho também que ele seja
o destruidor de gigantes que é para outras pessoas. Eu vou fazer algumas comparações, inclusive, tá, para explicar melhor exatamente onde é que eu encaixo ele, mas antes, deixa eu contar como é que é o som do Kunten para os meus ouvidos. Em resumo, é um som que eu considero, em geral, de referência. É uma tonalidade muito acertada, com um som muito equilibrado. Os graves têm aquele clássico shelf, super bem colocado, focado em subgrave, sem nenhum exagero, assim. Aquela quantidade suficiente para trazer vida, para trazer peso para a apresentação, mas sem nenhum exagero. São graves excelentes em termos de quantidade, que eu acho que funcionam bem para tudo e que nunca passam do ponto. Em termos de qualidade, eu acho que eles são bem legais também, tem bom impacto, tem uma textura legal, nada de outro planeta, nada que eu coloco e falo, caramba, eu não esperava isso por esse preço, mas assim, são, cara, graves realmente muito competentes. Médios, ótimo desempenho também. Ele não está exatamente alinhado a JM1, tem meio que um tiquinho a mais de corpo do que isso. Então são médios um pouquinho mais cheios, mas eu gosto bastante, assim, não chegam a ser aqueles médios mais frontaisões, né, tipo uma curva Harman. Eu acho que ele está um pouco mais para uma VDSF da vida, talvez um tiquinho mais comedido. Mas o ponto é que eu acho que são médios muito bem acertados, tanto em termos de presença quanto de tonalidade. Assim, eles são bem naturais para mim, tudo que ele mostra é bem realista nessa região. Eu não sinto tipo, nenhuma gritância, também não sinto nenhum recuo aqui. Em geral, sim, eu prefiro algo mais na curva JM1, mas isso aqui é excelente também. Tipo, eu não escuto e falo assim, caramba, que saudade da JM1, né? Pô, quando eu escuto alguns fones, às vezes, que seguem uma curva Harman, né, que são mais agressivos, eu acabo pensando isso. Aqui é aquilo, se eu pego ele, boto um fone tunado segundo a JM1 lado a lado, eu prefiro os médios da JM1. Mas, ouvindo ele sozinho, eu não sinto que eu tô perdendo nada. Já nos agudos, cara, eu também acho ele bem equilibrado. São altas muito bem posicionadas, os agudos trazem um brilho legal para a apresentação, tem boa extensão, bom arejamento, mas nunca passam do ponto. Não acho que sejam brilhantes demais, não acho que sejam escuros. Cara, são refinados, são polidos. De novo, assim, eu acho que é como os graves, eles são muito competentes, não tem nada aqui que me chame a atenção negativamente. Então, no final das contas, meio que é uma tonalidade, como eu falei, muito acertada e muito fácil, né? Ouvindo só ele, né, no vácuo, não tem nada errado, pelo contrário, assim, ele realmente acerta muito. É uma sonoridade que não tem nenhuma falha evidente. Tipo, dá para escutar qualquer coisa com esse fone e ter uma excelente experiência, né? Se eu fosse obrigado a conviver com ele pro resto da vida, eu falo que tá ótimo isso aqui, né? Não teve nenhuma situação em que eu tava escutando e falei, putz, cara, aqui eu queria mais graves, ou pô, aqui eu acho que o agudo passou do ponto, ou pô, aqui eu acho que o timbre dos médios... Não, assim, é um fone que eu escuto e eu fico feliz, sabe? Eu gosto da experiência. Mas, voltando um pouco à pergunta inicial, o que acontece se eu testar ele não no vácuo, né? E comparar com outros fones ali em faixas de preço parecidas? Ele chega no nível de superar fones de 20, de 30, de 50 dólares? Aí que eu já não sei. Para explicar, eu vou fazer algumas comparações a alguns fones famosos para vocês entenderem exatamente onde que eu coloco o Kunten. Primeiro, ó, pegar esse aqui. Esse aqui, ó, é o KZ EDC Pro. Ele custa mais ou menos o mesmo que o Kunten em promoções, tá? Fica aí entre os seus 30, 40 reais. Acho que hoje, eu até cheguei a olhar, tipo, você acha alguns anúncios a 30 e pouquinho, mas aí o frete não é grátis, enfim. Tá numa faixa de preço parecida com o Kunten em promoções. Cara, pra mim, assim, entre os dois, o GK Kunten sai na frente sem sombra de dúvidas. Não só fisicamente, né, o EDC Pro ele tem uma construção um pouco mais simples, mas em termos de som também. Em tonalidade, eu acho que os graves e os médios são surpreendentemente parecidos, mas nos agudos, o EDC Pro é um pouquinho mais metalizado, um pouquinho mais frontal nos agudos, de um jeito que eu acho menos refinado, assim, para mim o Kunten é mais bem resolvido. Ele ainda traz clareza, ele traz brilho, mas de uma forma mais polida, mais elegante, sem exagerar. O EDC Pro é um fone que pode passar do ponto em algumas situações. Eu acho ele fantástico pelo preço, mas se for pelo mesmo preço, para mim, o GK Kunten com certeza é superior. Agora, um antigo favorito. Esse aqui, o Moondrop 2. Esse é um fone que você acha hoje por seus 150, 160 reais, então ele é um pouquinho mais caro do que o Kunten no preço de tabela, vamos dizer assim, e bem mais do que o Kunten nas promoções. Aqui eu dou a vitória para o Kunten. Não são fones drasticamente diferentes, mas eu sinto uma coisa até parecida com o que eu sinto com o KZ. Cara,
graves e médios, eles são parecidos ainda, mas o Moondrop é um pouco mais frontal nos agudos. Menos que o EDC Pro, mas mais que o Kunten. Agora, curiosamente, eu sinto que o Kunten é mais limpo nessa região, ele é mais detalhado. Perto dele, o Moondrop parece menos refinado, um pouco mais sujinho, um pouco mais embolado ali nos agudos. Eu não esperava isso, mas foram as minhas impressões. Agora, vamos para esse aqui, o TRN Conte. Aqui, galera, é que o jogo vira. É aquilo, ele é bem mais caro que o Kunten, né? Ele custa, na prática, o dobro do preço em relação ao preço de tabela. Em relação às promoções, ele pode custar aí 4 vezes mais. Mas como muita gente, né, eu vejo muita gente comparando o Kunten a fones mais caros, eu acho que vale colocar, até para vocês entenderem, para mim, onde é que está o limite do Kunten. Para mim, o Conte segue a mesma filosofia, tá? Mais uma vez, ele é um fone com graves e médios bem parecidos até, tem uma tonalidade que eu também considero muito natural, então assim, acho que a filosofia dos dois é muito parecida, mas o Conte para mim sai na frente, tá? Com o bocal vermelho, eu acho que assim, cara, mais uma vez a diferença tá nos agudos, só que para mim aqui tá a favor do TRN. Eu acho que ele é mais polido, ele é mais refinado, ele traz mais extensão, é aquela sensação assim, de maior resolução, maior detalhamento, sem necessariamente ficar mais forte, né? Tipo, é aquilo. Tanto o KZ quanto o Tio 2 tem mais agudos. O TRN Conte talvez tenha um pouquinho mais também. Mas a questão é que ele executa melhor esses agudos. Então, assim, pra mim, cara, o TRN é um fone que soa como um fone de uma categoria superior. Fora toda a parte de construção, de unboxing, de acessórios, né? Onde esse fone aqui dá um show e parece fone que custa 500, custa R$1.000. Então, pra fechar, como é que eu enxergo o GK Kunten no final das contas? Pra mim, sim, é um fone excelente e eu entendo muito bem o hype. Eu escuto, eu falo, cara, entendi, eu também adorei esse fone. Mas eu não acho que ele seja necessariamente um destruidor de gigante no nível que algumas pessoas consideram que ele seja. Mais uma vez, é uma questão de opinião, tá? Eu não tô certo, essas pessoas erradas, tá? Não tem certo e errado aqui, é só a minha opinião. Para mim, o GK Kunten tá aqui, nas 4 estrelas. Ele é um fone especial que se destaca frente a outras opções da mesma faixa de preço e que vai tranquilamente para minha lista de recomendações. Onde é que ele vai ficar? Cara, se você estiver seguindo uma linha natural de tonalidade, ele vai ficar entre o KZ EDC Pro e o TRN Conte, tá? Essa é a escadinha ali para quem quer uma tonalidade natural, a meu ver. Na minha opinião, esse aqui é o melhor fone que segue essa proposta até os R$190. Mas, se você puder gastar seus 190, seus R$200, eu considero sim o TRN Conte um conjunto mais interessante. Agora, se você não puder, ou se você preferir economizar, o GK Kunten é sim um fone excepcional e nas promoções, cara, por R$30, R$40, ele é bem absurdo, tá? E se você quiser ver o review do TRN Conte, é só clicar no card que está aparecendo aí na sua tela.